próximo ano. Pedro Passos Coelho, mais uma vez, não quis alongar sobre esse assunto. Os dois trocam agora mais algumas palavras. Vamos ouvir. Isso não direi, mas impacientes. Isso parece-me que sim. Era bom por isso. Geralmente, quando se pensa num momento político de grande impacto, a imagem que nos vem à cabeça é bastante padronizada, não é? Pois, completamente. Imaginamos logo aquele debate parlamentar intenso, muito longo, um pódio imponente cheio de microfones alinhados e, claro, aqueles discursos de 1 hora onde cada vírgula foi testada até à exaustão em grupos de foco. É o ambiente mais confortável para a análise tradicional, sem dúvida. É o palco principal, digamos assim. Certo. Onde as posições são declaradas de forma muito explícita e ficam logo registadas nos jornais ou nas notas do Parlamento. É um terreno onde, no fundo, não há grande margem para ambiguidades. Tudo é dito com o propósito de ser literal. Mas a verdade é que existe um universo paralelo, não é? O mundo da comunicação não verbal e da tal ótica política, onde esse palco barulhento simplesmente desaparece. E sobra o quê? Sobra uma linguagem feita de subtextos, de pausas muito calculadas e de posicionamentos físicos. Exatamente. E é precisamente para esse universo que vamos olhar nesta nossa análise profunda de hoje. Temos em mãos um material fascinante para quem nos ouve. É mesmo. É um excerto de áudio e uma reportagem em vídeo intitulada Passos Coelho e André Ventura Juntos, que documentam uma interação incrivelmente breve entre os dois durante a apresentação de um livro. Quer dizer, dura meros segundos, mas tem camadas suficientes para encher um manual de estratégia. Mas olha, antes de começarmos a desmontar esta coreografia toda, é importante fazer aqui um aviso à navegação. Força. Independentemente das inclinações políticas de quem nos acompanha neste momento, sejam mais de esquerda, de direita ou do centro, o nosso trabalho hoje não é de todo avaliar o mérito das propostas ou tomar o partido de A ou de B. Claro, não estamos aqui para dizer quem tem razão. Nem pensar. Vamos olhar para este encontro como se fôssemos engenheiros a analisar as engrenagens de um motor muito complexo. O nosso foco é estritamente a mecânica da linguagem política. Queremos perceber os porquês e os comos da comunicação de alto nível, mas sem qualquer tipo de endosso ideológico. Exatamente, o objetivo é mesmo ajudar quem nos ouve a ler as entrelinhas. Então vamos lá estabelecer o cenário físico, porque no fundo tudo começa aí. Tudo começa no espaço, pois. O evento é a apresentação de um livro, é um espaço tradicionalmente neutro, mas com aquelas regras de protocolo muito rígidas, e na primeira fila, sentados literalmente lado a lado, temos Pedro Passos Coelho e André Ventura. E a fonte descreve logo esse primeiro momento. Pois descreve, o relato diz que a troca inicial de cumprimentos entre os dois foi, cito, muito simples. É bastante notório que o Passos Coelho faz ali um esforço deliberado para manter a interação muito na superfície. Para não aprofundar? Exato. Ele quer evitar a todo o custo entrar em qualquer tipo de profundidade, seja para falar das coisas em que concordam ou das divergências. Mas, e aqui é que entra o meu lado mais curioso, essa barreira que ele tenta erguer cria um paradoxo visual incrível. Um paradoxo gigante, sim. Porque, repara, se ele quer manter uma certa distância política, como é que ele gera o facto de estar fisicamente encostado a Ventura? Pois, essa tensão entre a proximidade física e a distância política é um dos maiores desafios na gestão da imagem de poder. Na política de Câmara, a gestão daquilo a que chamamos de prosémica. O uso do espaço pessoal. Exatamente, o uso do espaço pessoal é a primeira declaração política que alguém faz, antes sequer de abrir a boca. Ao estarem ambos na primeira fila, ali sentados lado a lado, eles são prisioneiros do protocolo. Não têm para onde fugir. Nenhuma fuga possível. Têm dezenas de objetivas apontadas a eles. A proximidade física não foi uma escolha tática deles, é uma inevitabilidade logística que os organizadores do evento impuseram. É como se estivessem numa montra partilhada, não é? Todos a olhar para cada microexpressão. Precisamente, e é por isso que o comportamento compensatório do Passos Coelho se torna logo tão importante. Quando tu não podes controlar a distância física, o que é que fazes? Controlas a temperatura verbal e não verbal. Ficas mais frio. Ficas muito mais contido. Manter um cumprimento simples, cordial, mas totalmente desprovido de efusividade, é uma técnica pura de sobrevivência. Fisicamente, eles partilham o mesmo metro quadrado. Mas do ponto de vista do comportamento, o Passos Coelho está a cavar um fosso ali no meio. Uma fronteira invisível. Sim, é uma forma de sinalizar aos observadores uma mensagem muito clara.
Tipo, estamos sentados na mesma fila, mas não estamos necessariamente na mesma trincheira. É profilaxia pura. Profilaxia contra o quê, exatamente? Contra aquelas manchetes precipitadas que pudessem sugerir uma aliança ou uma cumplicidade que ele, pelo menos naquele momento inicial, não tem qualquer interesse em projetar. Pois, faz todo sentido. Mas essa barreira física e verbal que ele tenta erguer com tanto cuidado acaba por esbarrar num problema imediato. O choque com a realidade jornalística. Nem mais. O material que estamos a analisar mostra-nos o momento da chegada e é o clássico choque frontal com os jornalistas. Mal os microfones se aproximam, as perguntas são hiperespecíficas. Foram diretos ao assunto. Muito diretos. Os repórteres tentam logo arrancar uma reação sobre dois temas muito concretos. Primeiro, a proposta do Chega para baixar a idade da reforma, com a qual a fonte sugere que Passos Coelho discordará. E segundo, a pertinência de uma revisão constitucional, que é um tema muito impulsionado pelo Chega e que o governo atual tenciona abordar no próximo ano. E perante isto, perante estes microfones todos, qual é a reação do Passos Coelho? Zero. Um silêncio absoluto. Exatamente, silêncio. Ele recusa-se redondamente a alongar sobre qualquer um destes assuntos. É o que chamamos na nossa área de um fecho de portas total ao agenda setting da comunicação social. Mas, espera aí. Deixa-me fazer aqui de advogado do diabo por um segundo. Força, vamos a isso. Se a proposta da idade da reforma não é dele, e se ele até tem reservas sobre ela, não faria mais sentido aproveitar aqueles microfones todos ali mesmo e matar o assunto na hora? É um instinto mais comum pensar isso. Pois, porque ao ficar calado e não desmentir logo ali, ele não está, de certa forma, a permitir que o outro lado domine a narrativa? Parece-me quase contraintuitivo. Escolher o silêncio quando se tem o palco ali montado para clarificar as coisas. Eu compreendo perfeitamente essa perspectiva. É o tal instinto natural de pensar que quem cala consente ou que quem cala perde o controle da história. Mas, na alta roda da política, a mecânica do silêncio não funciona bem assim. Funciona como então? Temos de olhar para a teoria dos jogos que está por trás desta recusa. Os mídia vivem da urgência, não é? Precisam de enquadrar a realidade em títulos manicaístas para vender a notícia. Sim, querem aquelas gordas do tipo Passos Coelho ataca a proposta de Ventura. Exato, ou então Passos Coelho alinha com Ventura na Constituição. Querem o conflito ou querem o abraço. Não há grande meio termo para eles naqueles momentos rápidos. Certo, querem enquadrá-lo numa caixa. E qualquer resposta que ele desse ali, mesmo que fosse uma negação veemente, faria com que o nome dele ficasse imediatamente ancorado às bandeiras legislativas do Chega no noticiário dessa noite. Percebo. Ele tornava-se parte do pacote. Completamente. Se ele ataca a proposta da idade da reforma, o título passa a ser sobre como ele se opõe ao Chega. Ou seja, está a validar o Chega como o seu principal opositor ou interlocutor ali. Se ele concorda com a Constituição, o título sugere um alinhamento ideológico direto. Então, o silêncio é a única saída que não o compromete. O silêncio categórico naquele momento de chegada é ele a recusar-se ativamente a ceder o seu próprio capital político para amplificar propostas que não são dele. O silêncio ali não é passividade, é uma contenção tática fortíssima. Ele basicamente recusa-se a jogar com as peças que os jornalistas lhe meteram no tabuleiro. Muito bem visto, é exatamente isso. E claro, convém não esquecer o respeito institucional pelo evento. Ele não ia querer que a apresentação de um livro se transformasse num ringue de debate sobre reformas laborais. Pois, claro, há essa questão de decoro também. Em vez de apagar o fogo com água, ele simplesmente recusa-se a dar-lhe oxigênio. Sem dúvida. E é precisamente esta recusa inicial à chegada que torna o momento seguinte tão extraordinário nesta reportagem. Porque, repara, depois de ignorar a pauta dos jornalistas à entrada e de manter aquele cumprimento gelado que já falamos, ele de repente muda a coreografia toda na saída. É uma viragem de 180 graus. Completamente. O registro muda por completo. A fonte sublinha uma coisa essencial. Em política, nenhuma palavra proferida em frente a câmaras abertas é inocente. E ele faz questão de parar perante os microfones à saída. Mas desta vez não está sozinho, não é? Nem mais. Desta vez está acompanhado. Tem o Andrés Ventura ao lado dele. E é nesse momento que os dois soltam uma mensagem que parece perfeitamente articulada. Esse é o momento em que a contenção da chegada se transforma numa intervenção cirúrgica à saída. A transição de evitar a imprensa para, de repente, procurar ativamente os microfones indica-nos que a mensagem que segue foi desenhada ao milímetro para ter impacto estrutural.
E vamos lá olhar para as palavras exatas, porque elas parecem mesmo escolhidas a dedo. O Passos Coelho começa por assumir que as pessoas estão impacientes. Essa palavra-chave. E depois larga a frase que serve de ignição para tudo. Ele diz: era bom que as coisas ganhassem um pouco mais de ritmo. E o Ventura, ali ao lado, apanhado a chanoar. Imediatamente. Responde que essa é a expectativa das pessoas quando votam e sublinha que esperam que, cito, esta maioria no Parlamento também faça essas mudanças. E para rematar, o Passos Coelho lança uma frase final que soa quase um aviso. Ele diz: eu julgo que sim, pelo menos estão prometidas. Até já. A escolha lexical aqui é brilhante do ponto de vista estratégico. A palavra ritmo é o verdadeiro epicentro de toda esta troca. Mas repara bem na triangulação que está aqui a acontecer, porque é isso que mais me intriga nesta fonte. Ele quer criticar a lentidão do governo, certo? A própria reportagem refere que ele já tinha deixado recados parecidos noutros contextos. Sim, já não é a primeira vez que ele fala nisso. Então, se ele quisesse apenas mandar um recado ao primeiro-ministro ou à atual maioria de direita, ele podia muito bem tê-lo feito sozinho. A caminho do carro, parava, olhava para as câmaras e dizia: o governo precisa de acelerar. Mas ele não faz isso. Ele opta por um caminho muito mais complexo. Exato. Ele usa o André Ventura fisicamente ali ao lado dele como interlocutor direto para fazer esta queixa sobre o tal ritmo. A minha grande questão para ti é: por que esta triangulação? Qual é a real vantagem de usar o líder de um partido que está à sua direita como megafone para esta mensagem? E essa é a pergunta de ouro para conseguirmos descodificar o verdadeiro impacto político deste encontro todo. Esta triangulação não altera só quem recebe a mensagem. Altera o peso específico da própria mensagem. Como assim? Pensa comigo. Se o Passos Coelho criticasse o governo sozinho, qual seria a leitura do dia seguinte? Seria apenas o antigo líder dar um conselho. Antigo líder expressa preocupação. Exatamente. Seria lido como um reparo de um estadista retirado, uma espécie de nota técnica sobre a eficácia da governação atual. Um reparo de quem está na bancada a ver o jogo, como costumam dizer. Pois, não teria aquele elemento de ameaça. Mas ao fazer essa queixa, precisamente ao lado do André Ventura, e a dialogar diretamente com ele em frente aos jornalistas, a mensagem transmuta-se numa advertência política muito séria. O que ele está a fazer é associar uma falha de execução, que é a falta de ritmo, Certo. a uma consequência política real, que é a impaciência do eleitorado. E o fator mais pesado nesta equação toda é quem está ao lado dele a acenar com a cabeça. É quase como se eles estivessem a apontar para o Ventura. É o subtexto perfeito para a atual maioria parlamentar. O que ele está a dizer nas entrelinhas é: a vossa lentidão não é só um problema administrativo, não é só papelada, é o combustível que está a alimentar a insatisfação popular. E atenção, porque essa insatisfação tem um rosto e ele está exatamente aqui a meu lado a capitalizar com isso. É uma ginástica de equilibrismo absolutamente notável, porque ele não diz que concorda com as medidas do Ventura. Aliás, lembremos-nos do tal silêncio sobre as reformas à chegada. Certo, ele manteve essa distância ideológica. Mas ele concorda em absoluto com o diagnóstico de que o povo tem motivos para estar frustrado. Ou seja, ele não assina por baixo da solução do Ventura, mas assina por baixo da queixa. E ao fazer isto em conjunto perante as câmaras, ele mostra ao governo o custo de oportunidade dessa lentidão, de uma forma visual e imediata. Muito bem resumido. É a validação do diagnóstico, não da prescrição terapêutica. E essa distinção é muito importante de se fazer. Ao fechar a conversa com pelo menos estão prometidas, o Passos Coelho coloca o ónus da prova todo do lado do governo. Estabelece um critério de cobrança ali mesmo. Estabelece, sim, e quando o Ventura acrescenta que é isso que se espera da maioria no Parlamento, ele encosta a narrativa do partido dele à pressão que o Passos Coelho acabou de criar. É uma espécie de simbiose momentânea. Uma aliança de conveniência muito rápida. Exato. Ambos esperem, embora por motivos muito diferentes, que a atual liderança sinta na pele o peso da expectativa que não está a ser correspondida. Isso muda completamente a forma como interpretamos os 30 segundos da cena. Inicialmente, quem visse aquilo parecia apenas uma troca de banalidades à porta de um auditório. Mas, afinal, é um mecanismo de pressão desenhado a régua e esquadro. A política tem muito destas geometrias ocultas. Sem dúvida. E para compreendermos ainda melhor a potência desta pressão, o material que estamos a analisar fornece-nos um último bloco de informação que dá todo um novo contexto a isto. O contexto histórico destes encontros, sim. Segundo o jornalista que relata o evento, esta é apenas a segunda vez, num espaço de 3 longos anos, que ambos se cruzam publicamente desta forma.
Segunda vez em 3 anos é imenso tempo. É uma eternidade em política. E a vez anterior também aconteceu num contexto quase igual, outra apresentação de um livro. Além disto, a fonte refere que o André Ventura tem o hábito muito vincado de citar o Passos Coelho frequentemente nos discursos dele. Como é que devemos ler esta raridade toda? Olha, devemos ler isto através da lente da economia da atenção e da teoria da escassez. Em comunicação estratégica, o valor de um evento é muitas vezes inversamente proporcional à sua frequência. Ou seja, quanto menos acontece, mais valor tem quando acontece. É o equivalente político de ver passar um cometa. Uma ótima analogia. Se tu tens dois políticos que operam no mesmo espectro ideológico lato e que, no fundo, disputam parte do mesmo espaço eleitoral à direita, Certo. e eles só se deixam fotografar num momento destes, uma vez a cada 3 anos, podes ter a certeza absoluta de que esta interação não tem nada de casual. Eles sabem perfeitamente o peso daquele momento. É como se estivessem a negociar os direitos de imagem dessa fação do eleitorado, não é? Sabendo que aqueles 30 segundos vão passar nas televisões todas e vão ser o tema de comentário político dos próximos 3 anos. É isso mesmo, negociar os direitos de imagem explica muito bem a dinâmica de poder aqui. Porque quando o líder político cita repetidamente o antigo primeiro-ministro, como a fonte nos diz que o Ventura faz, ele está a tentar estabelecer uma linha de continuidade. Uma colagem tática. Ele procura uma filiação simbólica. Isso confere-lhe um peso institucional muito maior e gera um sentimento de familiaridade a uma parte do eleitorado mais conservador. Ele quer apropriar-se daquele legado para solidificar a sua nova força política. Faz uma transferência de credibilidade para si próprio. Exato, mas do outro lado tens o Passos Coelho, que tem plena consciência de que esta apropriação está a acontecer. Ao aceitar partilhar os microfones, mesmo que numa zona neutra como um lançamento de um livro, ele está a gerir ao milímetro o acesso à sua própria imagem. Ele dá-lhe um bocadinho, mas não tudo. Nem mais. O facto de ser um encontro tão raro sublinha que isto não é um acaso da agenda. É uma permissão calculada. Ele cede 30 segundos de palco partilhado porque precisava muito daquele momento para materializar aquele tal aviso ao governo sobre o ritmo das coisas. Fascinante, pá. É incrível como analisar estes detalhes ajuda quem nos ouve a separar o mero ruído diário, aquelas polémicas de rede social que morrem no dia seguinte, destes verdadeiros movimentos táticos que reconfiguram as placas tectónicas do Parlamento. É o que separa a espuma dos dias da verdadeira estratégia. Ora bem, para consolidarmos tudo o que dissecamos até aqui e deixarmos uma visão muito clara para quem nos tem estado a acompanhar, começamos por observar uma gestão milimétrica do espaço. Um sentar lado a lado que foi imposto pelo protocolo, mas contrabalançado por um cumprimento intencionalmente frio à chegada. Tudo para evitar uma intimidade política prematura. Exato. Depois disso, assistimos ao uso brilhante do silêncio como armadura perante a imprensa. A recusa categórica em responder a perguntas fraturantes sobre a idade da reforma e a Constituição. E assim, evitou tornar-se porta-voz de iniciativas que não são as dele. Bloqueou a agenda mediática. E, finalmente, o clímax da estratégia. Uma paragem perfeitamente deliberada perante as câmaras, já assarida. Onde a dupla aponta o dedo à falta de ritmo do Executivo, com Passos Coelho a validar a impaciência das pessoas ao lado de quem mais capitaliza com essa insatisfação. A grande lição que tiramos destas fontes é que o verdadeiro músculo da política nem sempre está nos debates no hemiciclo. Quase nunca está lá, atrevo-me a dizer. Faz-se nestes pormenores. Nas escolhas de quem nos sentamos ao lado, no silêncio estudado e nas exatas 30 palavras que escolhemos dizer num corredor. Sem dúvida. E essa capacidade de desmontar uma interação tão rápida leva-me a uma questão final que queria deixar para nós pensarmos. É um pensamento mais estrutural que me surge ao ler esta fonte com atenção. Diz lá, que questão é essa? O Passos Coelho usou uma expressão muito reveladora quando disse "pelo menos estão prometidas", referindo-se às reformas que faltam para acalmar a tal impaciência. Isto deve fazer-nos questionar a própria natureza das promessas políticas hoje em dia. Qual é, afinal, a verdadeira esperança de vida de uma promessa política na nossa era? Uma pergunta difícil. Porque se a insatisfação e a impaciência dos eleitores continuam a crescer de forma tão sustentada sempre que o ritmo de governo falha, será que a lentidão crónica e a inércia das nossas instituições tradicionais não acabam, mesmo que sem querer, por ser as maiores financiadoras daquelas forças mais radicais de ruptura que o próprio sistema tenta travar? Uau, é um paradoxo tremendo para guardarmos.
o choque brutal entre aquela burocracia lenta do Estado e a urgência quase implacável do relógio de quem vota. E assim percebemos que, muitas vezes, as declarações com maior impacto não precisam de estrondo nenhum. Encontram-se ali, naquele momento em que a máquina pausa, dois políticos medem a distância entre si e escolhem cirurgicamente a frase que vai dominar a semana toda. É só preciso estar atento. E fica o convite à reflexão para quem está desse lado. Continuem a olhar com espírito crítico para estes pequenos detalhes, porque muitas vezes é mesmo aí que se esconde o quadro completo. Obrigado a todos por nos acompanharem em mais esta exploração detalhada e continuem sempre a manter essa curiosidade afiada.